Fala pessoal, hoje vamos com Marx e Nietzsche, mas uma oposição entre Marx e Nietzsche. Quero trabalhar aqui 3 pontos e mostrar as diferenças do que Marx entende por ser humano, mundo e história e também o que Nietzsche entende por ser humano, mundo e história. Então falaremos desses dois gigantes aí do século XIX, dois autores fundamentais para a filosofia, Marx também para a questão sociológica, da economia, e Nietzsche em relação a toda a filosofia antes e depois, a filosofia anterior que ele rompe, a que vem depois dele, que parte e bebe muito do pensamento dele. Então falaremos sobre isso nesse vídeo. Peço para vocês então curtirem, se inscreverem aqui no canal e comentarem aqui nesse vídeo hashtag Marx ou hashtag Nietzsche. Comentem aí qual pensador vocês preferem entre Marx e Nietzsche, para ver aí quem tem mais espaço aqui neste canal, se é Marx ou Nietzsche. Bom pessoal, então vamos às diferenças. Como eu falei, eu vou trabalhar com 3 pontos de diferença: ser humano, mundo e história. Eu vou começar pelo ser humano. Então veremos o que Marx entende por ser humano, o que Nietzsche entende por ser humano, e aí verificaremos a diferença. Começo por Marx. Para Marx, o homem se constitui essencialmente pelas relações de produção e pelo trabalho. O que ele entende por relações de produção? Bom, se nós pensarmos os modos de produção, o modo de produção que ele fala é a escravidão, o feudalismo, o capitalismo e o comunismo. Então nós temos aí os modos de produção que configuram essas relações de produção. Então, o ser humano se configura pelas relações de produção e pelo trabalho. O trabalho é a exteriorização do ser, segundo o Marx. E é pelo trabalho que nós nos diferenciamos dos animais. Então aqui, sucintamente, como eu não vou aprofundar aqui os conceitos, apenas mostrar a diferença com o Nietzsche. Então o ser humano ele se constitui essencialmente pelas relações de produção e pelo trabalho. E como tais relações variam historicamente com o desenvolvimento da sociedade, o homem, assim, é um ser social. Essas relações variam com o desenvolvimento da história da sociedade. Logo, o ser humano é um ser social. Essa é a definição, então, de Marx do ser humano. O ser humano é um ser social. E tudo aquilo que pensa ou faz é manifestação ou afirmação desta vida social, deste ser social. O ser humano, quando pensa, aquilo que o ser humano desenvolve, aquilo que ele faz enquanto trabalho, nada mais é do que a afirmação ou manifestação dessa vida social, dele enquanto um ser social. Já o Nietzsche, o que o Nietzsche entende pelo ser humano? Bom, o Nietzsche ele fala que o homem é essencialmente energia vital. E aqui está a diferença. Então, Marx, o ser humano é um ser social. Nietzsche é um ser de energia vital, de vontade de potência. O que Nietzsche entende por vontade de potência? Bom, vamos resumir aqui esse conceito que é importante em Nietzsche. Vontade de potência é a principal força motriz nos seres humanos. É a realização, a ambição, o esforço, o expandir-se, o dominar, o criar valores, o dar sentido a esses valores. Então, é pela vontade de potência que o ser humano se expande. É pela vontade de potência que o ser humano existe. Então, novamente, o ser humano é energia vital, é vontade de potência, é individualidade irredutível, a qual os limites e imposições da sociedade permanecem estranhos. A semelhança de máscaras de que pode e deve livrar-se. Essa é a concepção, então, de Nietzsche do ser humano. Energia vital, vontade de potência, diferente de Marx, ser social. Primeiro ponto, então, é este. Para concluir esse primeiro ponto, então eu posso afirmar o seguinte: parece então que Nietzsche e Marx concordam com a questão da materialidade. Tanto Nietzsche como Marx afirmam a questão da materialidade do ser humano. O ser humano é um ser material, ou seja, para Marx, materialismo. O ser humano não tem nada de aspecto transcendente, de uma alma imortal, coisa do tipo. Para Nietzsche, da mesma forma. Então, tanto um como o outro defendem o aspecto da materialidade e eliminam todo aspecto da espiritualidade. Eles concordam com a questão do corpo, da corporeidade do ser humano. Mas a diferença é a seguinte: para Marx,
este corpo, essa corporeidade é sujeição às necessidades e ao trabalho para satisfazê-las. Então, o corpo, a corporeidade, acaba estando sujeita ao trabalho, acaba estando sujeita, o corpo, né, está sujeito às condições sociais, às condições dele enquanto um ser social. Já para Nietzsche, em contrapartida, é a jubilosa explosão da energia vital, a ativa experiência dos valores que a subtraem ao niilismo da renúncia. Se para o Marx há uma sujeição do corpo, da corporeidade nas questões do trabalho, para Nietzsche, por outro lado, diz ele, a jubilosa explosão da energia vital, a ativa experiência dos valores que a subtraem ao niilismo da renúncia, ou seja, aqui nós temos toda a questão da energia vital, toda a questão da vontade de potência, toda a questão da criação presente no pensamento do Nietzsche. E aí vem todos os demais conceitos que acabam fazendo parte do corpo teórico do Nietzsche. Tem a questão do niilismo, as formas de niilismo, aí podemos citar a questão do amor fati, que é justamente amar o destino, amar os fatos necessários, os acontecimentos necessários, além homem, etc. Transvalorização dos valores. Então, para entender o ser humano, é necessário entender esse corpo de conceitos que o Nietzsche acaba desenvolvendo no decorrer das suas obras. Mas aí está a diferença. Então, de forma muito sucinta, eu diria, o ser humano para Marx é um ser social, o ser humano para Nietzsche é energia vital, é vontade de potência. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o mundo. Então, o que um diz sobre o mundo, o que o outro diz sobre o mundo. Veremos, então. Para Marx, e aqui eu cito também o Engels, porque aqui tem toda a troca de ideias entre Marx e Engels, muitas obras do Marx também foram escritas por Engels junto. Então, para Marx e Engels, o mundo em que o homem vive é um todo orgânico, perfeitamente ordenado, governado por leis necessitantes, que Engels considerava de natureza dialética, essas leis necessitantes. Então, o mundo, para Marx e para Engels, é um todo orgânico governado por leis dialéticas, por leis necessárias da dialética. Claro que aqui tem toda a influência hegeliana presente no pensamento de Engels, que é o grande nome aqui da questão dialética. O grande teórico da dialética é o Engels, mais que o Marx, e o Marx bebe de Engels nesse sentido. Mas o mundo, para eles, é um todo orgânico, é um todo que é orgânico, que tem vida, não é algo estático, parado, mas possui vida e está em movimento. Daí a dialética com as concepções do devir, do movimento, do caráter orgânico. Portanto, a dialética ela não é apenas um método que nós utilizamos para o conhecimento, por exemplo. Mas a dialética é a estrutura do todo. O Hegel fala isso na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, volume 1, quando ele apresenta no parágrafo 79, 80, 81, quando ele trabalha com a dialética, ele diz que a dialética, no 79, a dialética é o quê? A dialética é o todo, é a estrutura do todo. E não simplesmente algo, um método que remete a algo estático. Por isso, quando nós pensamos a dialética e nós mencionamos tese, antítese e síntese, bom, essa concepção está errada em Hegel. E aqui presente também no Marx, da mesma forma, no Engels. Por quê? Porque quando nós pensamos a questão da tese, antítese e síntese, nós estamos pensando em algo estático, tese, antítese. Nós colocamos aqui a tese, fixamos ela, separamos da antítese e aí buscamos uma síntese. Não, essa estrutura é uma estrutura analítica, é uma estrutura estática. E a dialética é justamente o oposto da analítica. A dialética é justamente o oposto dessa estrutura estática, é uma estrutura dinâmica. Então eu não posso falar de tese sem pressupor antítese e posta conjuntamente em contradição. Por isso, o primeiro momento, diz Hegel, é o momento do entendimento, é o momento abstrato ou do entendimento, em que o entendimento abstrai conceitos e permanece nas suas determinidades. Por outro lado, a antítese, o Hegel diz o quê? Ele não usa o termo antítese, ele fala, é o momento do dialeticamente negativo, é o momento da contradição, da negatividade. Então, pensar a dialética é pensar os dois polos opostos conjuntamente e em choque.
E desse choque nós temos o terceiro momento, que é o momento especulativo, segundo Hegel, que é o momento da unidade dos opostos. É quando os opostos que estão aqui nesse choque, nessa negatividade, eles se tornam idênticos nesse terceiro momento, que é o momento do suprassumir, numa tradução do francês, que é o choque, o elevar e o conservar. É aquilo que foi conservado perante o choque. Então, a dialética, para Hegel, ela possui essa estrutura, e aqui está presente também no pensamento de Marx e Engels, da mesma forma. O Nietzsche diz o quê? Bom, o Nietzsche fala, claro, e aqui em relação ao mundo, então o Marx e o Engels acabam vendo o mundo dialeticamente, como um todo orgânico. O Nietzsche, o mundo não tem ordem, estrutura, forma e inteligência. Nele as coisas dançam nos pés do acaso. Somente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. Se para Marx e Engels, e tu pode puxar o Hegel também no jogo, né? O mundo é dialético, o todo é dialético, o todo é orgânico, aqui para o Nietzsche não, o mundo não tem ordem, não tem estrutura, não tem negócio de dialético, não tem nada, não tem forma, não tem inteligência, não tem uma inteligência que coordena o mundo, nada disso. No mundo as coisas dançam nos pés do acaso, é isso, essa é a visão do Nietzsche sobre o mundo. E a terceira diferença é em relação à história. A primeira sobre o ser humano, a segunda sobre o mundo, agora sobre a história. O que Marx entende por história? A história é dominada pela estrutura econômica da sociedade, e todas as modificações que aí ocorrem se devem às mudanças de tais estruturas. Na história, há certas estruturas que coordenam ela, e as mudanças das estruturas acabam mudando a história. Por isso, o modo de produção da vida material condiciona, em termos genéricos, o processo social, político e espiritual da vida. E aqui nós temos a famosa tese da infraestrutura condicionando a superestrutura, ou seja, o plano da infraestrutura é o plano do modo de produção da vida material que condiciona a superestrutura, que é o plano social, político e espiritual, ou seja, é a matéria que condiciona a ideia. Não é a ideia que vai lá e condiciona a matéria, é o mundo social. É o mundo social, é a questão econômica que condiciona o plano ideal, o plano das ideias. Quando nós pensamos a questão política, a questão religiosa, a questão social, as questões espirituais, todas elas são condicionadas pelo plano material, pelo plano econômico, segundo Marx. Daí a infraestrutura que condiciona a superestrutura. A história, diz ele, é processo necessário que terá como etapa derradeira a inevitável transformação da sociedade capitalista em sociedade comunista. Então aqui um pouco dessa concepção de um fim necessário presente do capitalismo ao comunismo, passando pelo socialismo. Então tem toda a estrutura aqui do pensamento presente, e aí nós configuramos, né, o materialismo histórico e dialético do Marx e do Engels. Só resta aos homens adaptar-se ao movimento da história, favorecê-lo e trabalhar nesse sentido. Qualquer tentativa contrária seria inútil. Então essa é a visão do Marx em relação à história. Passo agora à visão do Nietzsche. Diz Nietzsche, a história é feita pelos indivíduos superiores, que sabem compreender as razões do passado e antecipar as do futuro. Pelos senhores e legisladores, para os quais conhecer equivale a criar. O criar a legislar, o querer a verdade, a querer o poder. Nietzsche propõe formas nas quais a história possa ser utilizada para promover a vida e não paralisá-la, ou seja, para estimular as produções culturais e não cristalizá-las. A história é um círculo fechado que se repete eternamente, em seus episódios e acontecimentos, em suas desordens e seus males. Aqui temos um pouco da visão do eterno retorno do Nietzsche. O eterno retorno do Nietzsche ele tem dois pontos importantes. A questão do cosmo e a questão da ética. Então, pela visão cosmológica, o eterno retorno é quando todas as coisas vão se repetir. De alguma forma. Né? Mas essa visão cosmológica é uma visão que não foi aprofundada, porque depois o Nietzsche não entra muito nesse ponto, mas está presente no pensamento do Nietzsche. Agora, numa visão ética, aí é outro papo, né? Mas é aquela tese de que nós devemos revisar a nossa vida e pensar na seguinte hipótese:
que nós viveremos isso para sempre da mesma forma. Tudo aquilo que eu já vivi, eu vou repetir isso em infinitas outras vidas. O que eu acharia disso? É bom ou ruim? Bom, aí nós conseguimos avaliar a nossa existência como um todo. Então seria a proposta mais ética do eterno retorno. Mas aqui nós temos essa visão mais voltada para a questão da história. Então entender a história via essa concepção de que ela, a história, é um círculo fechado que se repete eternamente com seus episódios e acontecimentos, com suas desordens e seus males. Então o mal, a desordem, o sofrimento está presente aí, não tem como eliminar. Diante de tudo isso, só restam ao homem duas atitudes. Primeira, a negação, ou seja, o pessimismo e o niilismo, e a segunda, a afirmação, ou seja, a alegre aceitação do mundo tal qual é, com todos os seus aspectos. Ou nega o mundo, e aí tu cai numa forma de niilismo, ou, porque há várias formas de niilismo, ou tu simplesmente vai pela aceitação, pela afirmação, e tu aceita o mundo como ele é. E aqui tem presente também a tese do amor fati, amar o acontecimento necessário, amar o mundo como ele é, com seus sofrimentos, com todo o seu lado negativo. Bom, mas somente são capazes desta segunda atitude aqueles indivíduos excepcionais que não se deixam abater ou desviar pelas circunstâncias. E aí puxamos também a questão da transvaloração dos valores, do além-homem e tantos outros conceitos presentes na obra do Nietzsche. Bom, pessoal, então nesse vídeo eu quis demarcar a diferença entre esses dois pensadores importantes aqui para a filosofia e para outras áreas também. Peço para vocês comentarem aqui no vídeo o que vocês acharam do vídeo e também comentarem a respeito dessas três concepções, a distinção, e colocarem aí hashtag Marx ou hashtag Nietzsche para ver aí qual é o pensador aí que está mais forte aqui do pessoal que está assistindo aos vídeos, beleza? Então, valeu pela presença de vocês nesse vídeo, por assistirem esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.